Fala galera, e aí? Bom, segunda-feira, acho que 4 e pouquinho, caminhando o nosso parceiro, só deixar aqui embaixo, do nosso parceiro para a gente fazer algumas medidas da primeira unidade de Hyundai. Então, já seguindo e já caminhando também para essa nossa primeira operação. Depois eu vou jogar aqui um tênis para umas 5h30, 6 horas. E aí seguimos. Entrar no carro aqui, talvez fique escuro. Deixa eu ligar a luz. Mais um tema que eu queria colocar aqui que é importante, cara, e aí é o modelo que a gente sempre segue na nossa estrutura, é de fazer o negócio acontecer com a roda andando, né? Muito se fala de trocar o pneu com o carro andando. Eu gosto de falar um pouco diferente, porque, cara, qualquer estrutura de movimento, você precisa aplicar força, energia, a maior possível dentro do seu horário de trabalho, né? Da sua carga. Então, eu gosto de pensar assim, simplesmente por esse processo mais mandatório de conseguir evoluir as coisas num tempo de muita estrutura, né? Então, o que eu vejo é essa velocidade que a gente conseguiu imprimir, ela é fruto dessa movimentação, né? Deixa eu pegar o negócio para abrir aqui. E reflexo das oportunidades, obviamente, que aparecem, são, na verdade, também resultados que a gente acaba criando para nós, né? O Matheus está esperando aqui já. Vou falar para ele dirigindo, para ganhar um pouco de tempo aqui nas minhas coisas e movimentar também o que a gente precisa movimentar aqui de operações, né? E de assuntos. Então ele já vem dirigindo aqui. Vem pilotando aqui. Vou resolver o negócio aqui. Então ele já vai dirigindo para a gente ganhar tempo nas nossas demandas, um monte de coisa que você precisa fazer. E esse é o caminho. Esse é um caminho bom também para você levar para os negócios, né? Que tem um parceiro próximo para atuar contigo, porque a gente não faz nada sozinho, não é verdade? Pois é. Olha a cara dele. E aí? Preocupado, trem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vamos embora. E colocou uma meta do primeiro mês. Cara, abri uma marca sábado. Foi sábado ou domingo? Foi sábado. Foi sábado. E aí nosso cliente ligou hoje, segunda-feira, pra falar, vambora. E aí ele já deu outra oportunidade, já tá caminhando aqui para outros tipos de assunto com ele, né? E vamos seguir. Beleza? Então estamos indo para a estrutura do parceiro agora fazer algumas medidas. O diretor lá pediu para conversar com os responsáveis para entender um pouquinho como funciona ali a parte operacional, né? Que horas que enche mais, que hora que enche menos, o que ele imagina de oportunidade. E de fato curioso, a gente estava trocando ideia com um parceiro hoje, possível parceiro na verdade, né, de WB, que esse cara ele teve um movimento também inicial de marca bem importante, e por algum motivo a gente se encontrou no meio do caminho aí. A gente já tem algumas pessoas em comum como parceiros, né? E por algum motivo ele agora apareceu, né? Eu mandei uma mensagem pra ele e tal. E a gente vai trocar uma ideia sexta-feira, sei lá, sexta ou sábado, pra unir agendas e possivelmente conseguir estruturar alguma coisa legal também pra AWB. Show? Então daqui a pouco a gente filma um pouquinho mais, chegando lá a gente faz um bastidor. Fechado? Tamo junto. Valeu, abraço. Fala galera, bom? Acabamos de voltar da nossa visita. O Matheus tá aqui já postando os trem. E só colocar aqui. Lembrou os velhos tempos que eu andava com uma treina e um caderninho pra fazer medidas. Deu tudo certo, a gente vai faturar um pouco do projeto, faz parte, né? A gente monta
um modelo e aí depois a gente vai alterando. Bom que o nosso negócio ele é modular, então toda alteração que a gente precisa fazer a gente faz sem problema nenhum, até porque todos os equipamentos, né, todas as estruturas que estão lá, elas são como data, então em qualquer momento a gente pode utilizar também em algumas estruturas, pensando obviamente que esses contratos que a gente faz, principalmente com essa empresa, eu estou bem feliz, daqui a pouco a gente vai comunicar, ela é para ser longo prazo, obviamente, né? 10, 15, 20 anos, e a pessoa também que está responsável por operar isso junto com a gente, né? Ela tem se mostrado um grande parceiro aí de oportunidades, então a gente vai fazer, obviamente, o nosso trabalho muito bem feito para continuar colocando atuações e responsabilidades lá, né? Então, agora, finalizado nosso dia, um monte de demanda executada, um monte de projeto pensado, agora a gente vai jogar nosso tênis aqui. Depois eu já subo para dar um banho na Elosita. Meus pais acho que chegam em casa daqui a pouco também. Toda terça eles vêm olhar a Nenezinha. E é isso. E a segunda, cara, né? Achando que é terça-feira, né? Fechou? Vamos falando, acompanhe essa semana de segunda a quarta-feira, vai ter muita novidade. Nossa meta são 3 contratos agora em julho, tá ouvindo? 3. E a gente lançou a marca sábado. Estão entendendo o que é isso? Tamo juntos. Abraço. Introduzido pelo Michael Porter, lá nos anos 80, né, que na verdade ele fez o primeiro curso de estratégia em Harvard, em 1980, não existia curso de estratégia, né? E é interessante porque ele não veio do mundo do business tradicional, né? Ele fez o PhD dele, ele fez o MBA em Harvard, mas ele fez o PhD dele em Industrial Economics, economia industrial. E aí ele começou, dentro desses estudos, ele começou a estudar alguns setores, algumas empresas que basicamente dominavam seus setores, eram quase monopólios, né? Ele falou, poxa, e se, what if, né, eu desenvolvi uma teoria em volta dessas empresas monopolistas, né? Porque o sonho de todo mundo, né, Sandrão, é ter o seu próprio monopólio e não ter concorrente enchendo o saco. Basicamente é isso, né? Então ele desenvolve essa teoria, né, da vantagem competitiva. E essa linha, vantagem competitiva sustentável, ficou... A gente tem que tomar muito cuidado com essas frases que são muito românticas, que são altamente desejáveis, porque você fala, não, é isso, né? Eu quero ser isso, eu levo toda a empresa para isso. Quantas... E aí? Você tá fazendo o quê? Meio-meio? É isso, meu amor? Opa, bom dia. Quarta-feira, exatamente 10h20 da manhã. Estou a caminho aqui de um compromisso particular. Depois eu vou só buscar um negócio pra senhorita Heloísa, minha filhota. Ela hoje faz 3 meses, cara. 3 meses que a nossa vida mudou completamente. 3 meses, obviamente, de muitas adaptações, tanto da rotina quanto no nosso dia a dia, né? Mas quando a gente vê aquele rostinho dando uma risada ou acordando depois de um mamazito, cara, não tem sensação melhor, obviamente. Para quem é pai já sabe, para quem é pai de primeira viagem, como eu, sabe o que eu tô dizendo aqui. E para quem não tem filho, no seu momento aí, óbvio, né? Tenha, porque pro homem, ou pra mulher também, mas pro homem, né? Porque eu posso falar do que eu tô vivendo, é extremamente sensacional. Não tem outra atribuição a não ser essa. Bom, depois eu vou comprar um bolinho pra ela, e aí possivelmente minha sogra, minha mãe deve ir lá em casa também, só pra gente fazer um bolinho, aqueles bolinhos pequenininhos, né? Importante para criar relações e também momentos para ela, né? Bom, depois disso eu vou voltar rápido em casa, tomar um banho, e aí depois a gente já vai buscar o Misael, nosso parceiro de audiovisual. A gente vai fazer uma visita com ele para um parceiro. Ontem ele mandou mensagem pra mim, cara, era umas 10 da noite, eu acho, e a gente já falou sobre isso, falou, meu, vamos juntos lá, vamos trocar uma ideia. Me parece uma oportunidade legal para nossas marcas, né? Então vamos entender como funciona.
e depois a gente deve almoçar e aí fazer mais algumas correrias ali no dia a dia, né? Aproveitando para fazer essa abertura aqui, o Misael, ele vai falar sobre alguns temas, vou até, o Matheus ele vai desenhar um roteiro sobre isso, né? Pra gente conhecer um pouquinho do mercado dele, conhecer um pouquinho da estrutura dele, quais são os desafios do negócio. Ele é um estúdio audiovisual, né? Onde eu gravo, na verdade, os meus podcasts. Daqui a pouco a gente vai começar a soltar aqui alguns episódios, né? E também a gente tem um preparo lá um pouco mais futuro para a marca André, em cima de alguns produtos digitais, etc. Então ele estava formatando. Enquanto a gente estava pré-lançamento assim, desse novo negócio, né? A Heloísa nasceu. E eu falei, cara, como prioridade, eu vou escolher, na verdade, tomar obviamente conta, né, de todos os dias ali da nascimento da Heloísa até os 3 meses, né, fazendo hoje. E daí eu consigo sair um pouquinho mais, eu consigo dar um pouco mais de tranquilidade ali pro dia a dia com a Erika também, né. Então foi isso. E aí em breve a gente está retomando aí as nossas configurações, né? Configurações essas importantíssimas, não só para a minha marca, né, de forma geral, mas para o grupo também. Então por isso que eu faço essas estruturas. Toma-se um tempo, a gente investe dinheiro, porque meu tempo é dinheiro, né? Mas é importante para tudo que a gente condensa aqui dentro do nosso grupo, né? Então é isso. Daqui a pouco o Misael tá por aí e aí a gente vai fazer um bate-papo com ele para você conhecer um pouquinho quem ele é, qual é o negócio, qual é a estrutura, né? E aprender um pouquinho também com os desafios dos demais. Show! Vambora! Um abraço, boa quarta pra nós. Daqui a pouco a gente começa ou volta na correria. Tamo junto, abraço, valeu! Bom demais? Bom? Pode ir? Ó. E aí, jogador? Você é louco, hein? Jogador, beleza? Tomando um pau. E aí, mano? E aí, Mas mas... Boa. Fala, meu povo! E aí, meio-dia e 21, estamos a caminho de uma visita aqui com o nosso parceiro, o senhor Misael. Opa, bora! Sócio proprietário da DR4 e aproveitar aqui o caminho da visita para criar um conteúdo de valor aí para os donos de empresa. E o senhor Matheus vai fazer duas perguntas ali para a gente debater sobre. Bora, Matheus? Bora. Beleza, bora, vou soltar uma pergunta aqui, vou soltar junto com um tema. O tema da pergunta vai ser autoridade e posicionamento do empresário no audiovisual. Aproveitando aí que o Misael já tem bastante conhecimento nesse ramo aí, principalmente com empresários. A primeira pergunta, Misa, qual é o maior erro que você vê os empresários cometendo ao se expor na internet? Legal, cara. Pô, essa é uma pergunta bem interessante, né? Cara, eu vejo assim que quando a galera começa a se posicionar na internet, eu acho que tem muita falta de clareza sobre o que e pra quem tá falando, né? Porque, cara, principalmente quando você é empresário, eu acho que a gente curte vários assuntos, né? Às vezes a galera começa a emendar em política, gosta de falar do cenário econômico, gosta de falar sobre marketing, sobre vendas. Só que aí, cara, você começa a gerar uma confusão geral, né? Porque, pô, sobre o que esse perfil comunica, o que ele está ajudando, para quem que ele está falando, qual que é o problema que ele está resolvendo, né? E eu sinto que a galera dá uma perdida nisso, porque começa a criar um conteúdo que vai para uma linha narrativa X, aí no próximo post já está numa narrativa Y, numa outra Z. Então, quando o cara, pensando em quem está consumindo aquele conteúdo, e o audiovisual, acho que ele não se limita só a uma câmera legal, um áudio legal, a gente tem que pensar muito na história que a gente está contando, né? E eu sinto que os caras dão uma perdida nisso. Pô, pra quem que eu tô falando? Qual problema eu tô resolvendo? Aí falta essa clareza no conteúdo em geral, né? E acaba ficando confuso pra quem tá assistindo, né? Então eu sinto que esse é um erro bem comum. Se eu fosse começar hoje, assim, sou empresário e vou, criar um conteúdo aí de valor e eu quero chegar em algum lugar com esse conteúdo. Primeiro, definir muito bem aonde você quer chegar com esse conteúdo, né? Eu acho que isso é bem importante. Mas principalmente fazer uma retrospectiva para entender qual que é o maior problema que você resolve. E eu focaria totalmente em criar conteúdo pensando nesse problema. Porque as pessoas, na verdade, elas se conectam com elas, né? Tipo assim, por mais que você fale sobre você, o quão incrível você é, no fundo elas estão ali envolvidas nas narrativas delas e querendo tocar a vida delas.
Então, no fundo, você tem que criar um conteúdo que ajude a pessoa nessa jornada, né? E essa história, ela tem que ser bem contada. Eu acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu entrar num tema que eu acho que é importante. A gente quer conteúdo há bastante tempo, mas aí o negócio, você começa, cria escala, você para por demanda, um monte de coisa. E eu acho que o desafio é realmente criar consistência. E a gente está com o canal de YouTube nosso e tal, e a gente percebeu que o volume, ele gera o engajamento necessário, primeiro pela plataforma, segundo, cara, porque a gente vai testando, aí acha uma capa legal, acha um título legal e etc. E aí você vai vendo um pouco mais de evolução, não só em visualização, mas começou agora a ter pergunta. Puta, e acho que isso e comentário em geral, né? Sim. Mas é claro que a gente não vive disso, mas a gente percebe que consegue gerar valor pelos nossos bastidores, pelos resultados que a gente já encontrou e por esse movimento. Certo. A minha questão é sobre quem não tem esse tipo de movimento ou quem ainda está no caminho de gerar um tipo de resultado. Eu tô falando de gerar resultado, não tô falando de grana só não, tá? Tô falando de... Cara, às vezes o cara ali tá numa demanda operacional, que ele não consegue criar tanto conteúdo e as pessoas não conseguem achar o jeito de criar o conteúdo, né? Porque, porra, quem tá começando mesmo vai sempre se ligar em alguém que tá alguns passos à frente, né? E se ele consegue compartilhar um pouquinho ali da parte operacional dele, pode ajudar essa pessoa. Sim. Qual dica que você daria, ou quais dicas você daria para quem ainda tá no movimento não de, cara, ele não tem muitas reuniões, ele não tem um bastidor muito complexo igual o nosso, né? Um dia tá em evento, um dia tá em feira, tá em jantar, tá para... Que dica que você daria para essa pessoa começar a criar o conteúdo dela, mesmo que na cabeça ela fala, pô, quem que vai curtir essa porra aqui? Porque quem vai ficar olhando isso, né? Eu acho que é algumas perguntas que você deve receber no dia a dia também. Quando você olha para esse cenário, surge muito essa insegurança total, né? De tipo, cara, será que a galera vai curtir meu conteúdo? Será que isso aqui vai ser útil para alguém? Mas eu gosto sempre de pensar assim, tipo, existe você que tá aqui, existe uma pessoa que tá um passo à frente, que normalmente é essa pessoa que você se compara e você fala, putz, esse cara tá anos à luz e você quer fazer um conteúdo igual aquela pessoa, mas também tem um cara que tá aqui, tá ligado? Que ele tá aqui e ele não passou ainda pelo que você passou. Eu acho que a principal dica quando você olha para esse cenário por exemplo, existe eu que tô aqui, né? Eu tô nesse lugar. Quando eu estava nesse lugar aqui, que é um pouquinho abaixo, eram as dúvidas que eu tinha? O que eu mais apanhei para aprender, o que eu mais apanhei para resolver, que me fez levar até aqui? Eu acho que esse é um ótimo guia para você criar esses conteúdos, né? Então, beleza, você não tem uma agenda corrida de reunião, enfim, você não tem aquela agenda de bastidores muito forte, mas, cara, tem uma par de coisa que você descobriu até chegar aqui no estágio que você está. Então, eu passaria meio que retroativo, relembrando todas as coisas que eu apanhei aqui atrás e gravaria vídeos específicos de como eu resolvi aqueles problemas, né? Então, não necessariamente eu preciso mostrar os bastidores, eu posso pegar numa câmera, falar, enfim, resgatar aquele problema e trazer a solução que eu apliquei para aquele problema. Porque com certeza quem está aqui vai se identificar e você vai ajudar na jornada desse cara. Aí aquela coisa que eu estava falando, o conteúdo é sempre como eu ajudo a outra pessoa a chegar no próximo estágio, né? E não o quão foda eu sou, né? Acho que é esse que é o ponto principal. Top. Segunda, Matheus. Beleza. Segunda pergunta aqui é: como um bom vídeo pode influenciar na percepção de valor da função de um empresário? Ah, legal. Olha, acho que isso é um ponto bem doido, principalmente no momento que a gente está hoje de acesso à produção de conteúdo, enfim. Quando você tem alguns movimentos na internet, que você olha alguns caras e você fala assim, porra, que cara foda, não sei o que, né? Desculpa o palavrão. Aí esse cara, aí você pode olhar para o conteúdo audiovisual no seguinte aspecto. Ou numa big produção, parecendo Hollywood, tá ligado? Ou numa produção mais caseira, né? Enfim. Eu acho que assim, ambas têm diferença e isso vai diferenciar muito no sentido de, cara, se eu tô iniciando ou se eu tenho dinheiro para investir nessa próxima produção, tá ligado? Por quê? Eu acho que o digital ele tem um exemplo muito foda que é o Thiago Fincher, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse maluco. Cara, ele começou com uma big produção audiovisual, que assim, não foi uma big produção audiovisual em termos de conteúdo, né?
Ela foi uma big produção audiovisual no termo de estética e cuidado com o posicionamento do cara. E eu acho que isso é muito foda, principalmente dependendo do nicho de empresário que você é e como você quer se posicionar, isso pode ser uma baita de uma ferramenta. Você trazer um pouco mais essa estética audiovisual mais aprimorada para trazer esse posicionamento mais foda, né? Mas aí recapitula a pergunta só para eu voltar ao fio da meada. Eu perguntei como um bom vídeo pode influenciar na percepção de valor desse Isso. empresário. Então, aí eu fiz toda essa volta porque um vídeo mais pró e um vídeo mais caseiro, ele altera essa percepção de valor do cara, certo? Se ele aparece com um conteúdo mais foda, automaticamente a nossa cabeça, né, de consumidor já linka, tem cara de uma publi, ou tem cara de um vídeo mais produzido, pô, esse cara deve ter dinheiro para investir em produção, não sei o quê. Então, quando a gente olha nessas percepções, isso pode alterar muito a percepção do público. Mas aí entra muito no jogo de rede social, né? Porque hoje, cara, incrivelmente, vídeos com a característica mais lo-fi, né? Mais dia a dia, mais caseirão, assim, eles têm tomado lastros maiores, né? Mas no momento que você encaixa um vídeo com uma percepção, com uma produção mais encaixadinha, mais com cara de filme, isso pode equilibrar bem essa percepção de valor, né? Mas assim, um audiovisual bem feito, cara, pode levar o cara para um próximo nível de autoridade muito alto, né? Eu acho que esse que é o ponto principal. O importante é começar, né? Fazer e fazer. Quando você fala bem feito, você fala cenário, você fala equipamento, e aí eu acho que é legal se eu já entrar, até porque daqui a pouco a gente já tá chegando e depois a gente já continua o nosso outro bate-papo. Qual equipamento o cara pode começar? Às vezes o cara ele demora pra caralho pra fazer um negócio porque ele acha que tem que ter a câmera ou o iPhone 12, sei lá, 14, nem sei qual que a gente tá. E a real não, né? Você acabou de falar desse conteúdo lo-fi aí que tem bom engajamento. Sim. O que você indica? Cara, a princípio eu diria que mais importante do que o vídeo até do que o vídeo em si é o áudio, né? Então eu sempre falo pra galera, cara, comece investindo em alguma coisa boa de som, um microfoninho, por exemplo, tipo esses, né? Que a gente usa. E depois você começa a pensar em câmera. Em câmera eu falo um celular com uma câmera melhor, né? Porque no fundo a galera, elas assistem um vídeo com uma qualidade ruim, mas elas não assistem um vídeo com áudio ruim, porque incomoda, né? É uma parte nossa sensitiva que incomoda mais. Então eu começaria investindo no microfone, depois eu pensaria assim no celular com uma boa câmera, os iPhones principalmente, né? Só que, cara, eu iria pra essa linha do áudio aí, que é uma coisa que incomoda muito mais a galera. Boa? Bom, fechar aqui, a gente tá chegando no lugar, vamos só procurar, deve ser esse aqui, certo? É isso mesmo. E aí depois a gente já troca mais ideia. Vambora, valeu galera! Tamo Valeu! junto.